Estamos aqui com o professor Boaventura de Souza Santos, na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, para mais um programa dos Jornalistas Livres em Portugal. Boa tarde, professor Boaventura. Olá, Bruno. O professor Boaventura de Souza Santos é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente de Justiça Portuguesa. E, além disso, foi considerado um dos 50 maiores intelectuais ibero-americanos na atualidade. Há alguns anos, o senhor afirmou que Portugal é o único país de esquerda da Europa que realmente tem um governo de esquerda. Recentemente, a Espanha passou por um processo eleitoral e que se elegeu um governo de coalizão, né, entre o PSOE e o Podemos. Essa coalizão do país vizinho aqui da Península Ibérica, da Espanha, país vizinho aqui de Portugal, ela tem influências do processo político que Portugal passou nesses últimos anos, que ficou conhecido como Geringonça, essa aliança do PS com o PCP e com o Bloco de Esquerda. E se ainda podemos considerar, depois da eleição em Portugal, que esse processo de alianças, chamado Geringonça, ele ainda existe, ou se ele mudou, ou se ele terminou? Não, essa pergunta é uma pergunta muito importante e realmente faz todo sentido perguntá-la porque no contexto internacional tem muita atualidade. Obviamente que eu penso que o processo espanhol recebeu influências do processo português. Muitos de nós, eu próprio incluído, que tenho fortes amizades e muita relação com o projeto do Podemos em Espanha, desde o seu início, fui amigo e sou amigo de todos os fundadores. Infelizmente, alguns dos fundadores já se foram do Podemos, e sou muito amigo pessoalmente do Pablo Iglesias e, portanto, lutei também. Aliás, talvez no Brasil se saiba, eu escrevi um livro, que aliás está em segunda edição, um livrinho chamado Esquerdas do Mundo Univos, pela Boitempo, em São Paulo, com 3 prefácios, a segunda edição, muito interessante, da Manu, da Moral Dávila, do PCdoB, a Nilma Gomes, enfim, do PT, próxima do PT, e a Sónia Guajajara, do PSOL. Ou seja, 3 grandes amigas, 3 jovens, enfim, jovens obviamente que são, mulheres, que é de onde eu penso que pode haver uma renovação política nos países, como aconteceu aqui em Portugal, em grande medida. De modo que esse livrinho também se publicou em Espanha, e teve repercussão, e era realmente a ideia da unidade das esquerdas antes que os fascistas cheguem ao poder. Eu vi isso com muita força aqui em Portugal, em 2015, quando o período de uma direita, ultradireita, não se pode dizer extrema-direita, mas uma ultradireita muito neoliberal, que aplicou as medidas de ajuste estrutural do Fundo Monetário Internacional e empobreceu os portugueses em geral e destruiu parte do que era o nosso estado de bem-estar e as políticas sociais. Vi que havia uma ameaça que os portugueses, apesar de votarem à esquerda, na sua maioria, iriam ser governados à direita, porque a direita estava unida e a esquerda, como sempre, estava desunida. E realmente houve o que se chamou de Geringonça, um nome, obviamente, criado por um homem da direita que não gostava da unidade das esquerdas, mas que nós, a certa altura, até adotámos, e hoje esse nome já tem também sinónimos e traduções em inglês, em alemão, e alemão é Karrenwagen, que é uma coisa, assim, é um carro que não funciona, que funciona, mas que tem as rodas desengonçadas. É uma coisa muito interessante. É uma inovação política, obviamente. Chamámos isso de Geringonça porquê? Bem, porque era a primeira vez que partidos de esquerda se uniam, não era realmente uma coisa muito frequente, pelo contrário, na Europa em geral, e por outro lado porque era um acordo limitado, era um acordo com pontos bem definidos, escritos, reduzidos a escrito, em que os partidos, divergindo em muitas coisas, se declaravam que pelo menos em algumas estavam de acordo. Estavam de acordo em pôr fim às privatizações, estavam de acordo em defender o Serviço Nacional de Saúde, no Brasil o SUS, em prestigiar a educação pública, em melhorar os serviços públicos e a degradação
dos funcionários públicos e das carreiras de funcionários públicos, enfim, melhorar o salário mínimo, aumentar o salário mínimo nacional, aumentar as pensões mais baixas e, portanto, havia coisas em que estavam de acordo, para além de muitas em que estavam em desacordo. Mas aquelas em que estavam em acordo eram suficientes. Este foi o modelo. Um modelo pragmático, mas que tem esta característica, é só entre partidos de esquerda e não misturando com partidos de direita. Portanto, há uma moderação na esquerda que é diferente da moderação quando um partido de esquerda se tem que aliar com um partido de direita. Aí são, obviamente, outras moderações e outros pragmatismos. Não é? Esse modelo funcionou bem em Portugal até agora, até às recentes eleições passadas, e durante todos estes anos nós tivemos muitas relações com os colegas espanhóis para que uma solução semelhante fosse também adotada em Espanha. Por um lado, porque havia muito democrata espanhol de esquerda que olhava com muita curiosidade para este processo, o Pablo Iglesias, o Pedro Sánchez, que visitou várias vezes o António Costa, e conversaram sobre, enfim, os problemas desta aliança e as suas possibilidades. E eu vi, a pouco e pouco acompanhei, porque eu sigo muito de perto enfim, a política espanhola, e participo, aliás, nela, e, portanto, vi que, a certa altura, as coisas estavam muito próximas de ocorrer. Entretanto, ocorre o problema da Catalunha e, portanto, da autonomia da Catalunha. E há, obviamente, uma grande divisão entre os partidos de esquerda, cria-se um estado de exceção, uma intervenção, digamos, Estado Central espanhol na Catalunha, o Podemos é contra isso, o PSOE é a favor disso e, portanto, cria-se outra vez uma grande tensão entre os dois partidos. Portanto, vê-se que é mais difícil na Espanha do que em Portugal unir as esquerdas. Mas realmente ninguém desistiu. Foi muito interessante porque quando a extrema-direita, a Vox, que não existia praticamente 3 ou 4 anos antes, tal e qual como no passado o Podemos também teve um ressurgimento, uma emergência brutal de um partido de jovens, de indignados, que de repente se torna o terceiro maior partido de Espanha e estiveram a certa altura de ser o segundo maior partido de Espanha. E, portanto, agora é a extrema-direita. Não? E perante essa ameaça, o PSOE, que é o Partido Socialista Espanhol, e o Podemos voltaram a tentar unir-se, não apenas para uma aliança negativa, como tinham feito no passado, que foi a aliança para demitir o governo do Partido Popular, conservador, mas agora uma aliança positiva, para formar governo. Bem, e depois de muitas peripécias, a verdade é que nós temos hoje um governo que é um governo de esquerda, que, ao contrário do português, seguiu a lógica de os membros do partido Podemos, que integraram esta coligação, participarem no governo. Aliás, o Pablo Iglesias é um dos vice-presidentes do governo, foi uma das condições deles, diferente da estratégia portuguesa, que foi, a meu entender, adequava-se melhor a Portugal, que era ser um governo, enfim, monopartidário, o governo é só do Partido Socialista, com apoio parlamentar do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Bem, é uma outra solução, mas penso que é a solução que neste momento para os espanhóis melhor serve os interesses da Espanha, a meu entender, e o nosso objetivo é que se houvesse mais países que na Europa começassem a ter posições deste tipo, talvez a União Europeia, que tem uma comissão que é governada pela direita, com uma lógica neoliberal, e que acaba por destruir a União Europeia. Vimos agora com o Brexit, é a primeira grande fratura, pode haver outras. Se a política neoliberal continuar na Comissão Europeia, estes governos, mais ou menos do sul da Europa, inclusive Macron, que é um homem de direita, mas que tem uma posição muito europeísta e dá uma impressão muito ambígua em relação a muitas coisas, é uma entidade política difícil de classificar, o senhor Macron. Temos também a esperança da Grécia, obviamente o Syriza, aí também falhou, porque o Syriza acabou por aplicar uma política de direita e foi punido recentemente nas eleições. Pronto, não temos neste momento a solução de esquerda que havia em Portugal, neste momento não existe formalmente, mas existe informalmente, é a minha convicção. Tem havido um debate em Portugal se existe geringonça ou não. Bem, é evidente, reduzido à escrita não existe, fundamentalmente porque o Partido Comunista disse à partida que não queria um documento escrito com o Partido Socialista. Eu até compreendo as razões do Partido Comunista. O Partido Comunista perdeu votos nas últimas eleições e pensa que foi punido por estar nesta aliança com o PS.
Para mim não é nada claro que o Partido Comunista fosse por esta razão, mas isso é outra história. Mas o Partido Comunista assim o entendeu. Bem, e o Bloco de Esquerda, ao contrário, mostrou-se disponível para continuar com o mesmo sistema. O Partido Socialista, penso eu, aqui na minha opinião, teve medo dessa solução, porque era dar uma credibilidade especial ao Bloco de Esquerda, que se manteve, enfim, em termos eleitorais, bem, e podia facilmente começar a crescer com uma maior credibilidade, porque eram os dois partidos da coligação. É evidente que dentro do Bloco de Esquerda haveria gente que talvez até nem quisesse muito essa solução, mas a Catarina Martins, o Bloco dominante, estava a favor dessa declaração escrita. O Partido Socialista entendeu que não, que devia ser, que não devia, enfim, privilegiar um partido de esquerda, mas prometeu governar à esquerda e apresentar um orçamento à esquerda. Até agora, eu aliás tive recentemente uma reunião com o seu Primeiro-Ministro, foi conhecida, e de quem sou aliás amigo, como sou amigo da Catarina Martins, realmente tive a ocasião de conversar essa convicção, que me parece que é genuína, de continuar uma política de esquerda, ainda que não formalmente estabelecida. É complicado, porque quando há um documento escrito é outra coisa, porque o documento escrito é para uma legislatura de 4 anos. E, portanto, há compromissos que se assumem e se não se cumprirem, é evidente que pode haver uma crise governamental. Quando não há um documento escrito, é tudo mais caótico. No fundo, o Partido Socialista dispõe-se, de alguma maneira, que, se houver alguma medida, como já aconteceu no passado com a legislação laboral, que não tiver partidos de esquerda, pode buscar partidos de direita. Isso vai destruir, obviamente, a lógica da governação que tivemos até agora. Portanto, eu neste momento a minha posição é de suspensão de julgamento, ou seja, agora tivemos uma geringonça formal, agora temos uma geringonça informal, que já está a ser demonstrada no Parlamento, na discussão do orçamento. Vamos ver o que é que os próximos tempos nos dizem. Se realmente começar-se a ver que as clivagens que existem entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda se aprofundam, vai ser difícil, obviamente. Porquê é que elas se aprofundam? Elas aprofundam-se porque tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda querem mais investimento público. Nós sabemos que tinha havido um acordo que, nestes primeiros 4 anos, depois da intervenção da Troika, não poderia haver muito investimento público porque era a gestão do período pós-crise. Mas que a partir de 2020 haveria mais investimento público. Esse investimento público está, parece que, garantido no Serviço Nacional de Saúde, vai haver um investimento público no Serviço Nacional de Saúde, e também nos transportes, nomeadamente no transporte ferroviário. Agora, há muitas outras questões de infraestrutura que o país precisa, obviamente, de investimento público, e não havendo um documento escrito, não se sabe se esse investimento público efetivamente vai ser realizado e, sobretudo, em que ano vai ser realizado. E, portanto, cria-se uma certa insegurança e é essa incerteza que me obriga a suspender o julgamento. Eu penso que, por agora, com este PS, com este Primeiro-Ministro, penso que as coisas podem continuar como uma geringonça informal, mas a todo momento pode haver sobressaltos. E isso pode acabar por terminar em que o Partido Socialista, como já fez no passado, acabe por, em momentos cruciais, se aliar com um partido da direita, que pode querer ou não, naquela altura, dependendo da força do Partido Socialista, ou eventualmente provocar eleições. Enfim, acho que há aqui uma certa instabilidade na sociedade portuguesa. Foi uma pena que o Partido Comunista tivesse desistido do documento escrito, porque a minha convicção é que se ele tivesse também querido um documento escrito, e sendo que o Bloco também o quer, o Partido Socialista, obviamente, não podia deixar de ter um documento escrito. Vamos ver o futuro, e também a questão na Espanha está, obviamente, extremamente complicada, porque a extrema-direita é muito mais forte na Espanha do que em Portugal, e tudo tem a ver com, e é isso que os brasileiros deviam tomar em atenção, tem a ver com as transições políticas. Como é que se faz uma transição da ditadura para a democracia? O Brasil foi de uma maneira, como sabem, diferente da Argentina. A Argentina puniu os militares. O Brasil não puniu os militares. E agora os militares são, nas sondagens no Brasil, são das pessoas mais credíveis a seguir às igrejas e à família. Isso não é possível na Argentina, obviamente. Em Portugal houve uma revolução, o 25 de Abril. Na Espanha foi uma transição pactuada com a direita. E ela está, obviamente, a exigir muito neste momento
e a crescer bastante. Portanto, tem um contexto de extrema-direita muito mais forte na Espanha do que em Portugal, neste momento, embora ela também esteja a agitar as águas em Portugal, obviamente, porque é um movimento mundial, mas o futuro é incerto. De todo modo, acho que temos condições, pelo menos em Portugal, para continuar, e na Espanha, que haja viabilidade neste governo. É muito importante que o governo da Espanha, que neste momento a Espanha já representa mais de 8 ou 10% do PIB europeu, portanto, o jogo com Portugal já significa alguma coisa, que realmente esta experiência europeia tenha realmente algum êxito, mas como sabem, é sempre experiências muito moderadas, que por vezes têm atitudes que me deixam absolutamente revoltado. Por exemplo, a atitude da União Europeia perante esse fantoche chamado Juan Guaidó, que eles insistem em chamar-lhe presidente, apesar do homem não ser presidente de coisa nenhuma, não é? Nem da Assembleia, nem do país, não é? Mas por imposição dos Estados Unidos seguem esta política completamente fachada, caso carnavalesca, de considerar este senhor como presidente, quando há um presidente, efetivamente, que governa o país e que, em meu entender, é um presidente legítimo do país.